Depois de toda uma jornada pela mitologia grega, God of War ganhou novos ares no game que saiu em 2018 pro PlayStation 4, chamado somente de God of War. Esse novo game, apesar de ser uma continuação, é praticamente um reboot da saga, mudando não só a jogabilidade e até mesmo o estilo da narrativa, e claro, também de mitologia. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, a gente sai agora da mitologia grega e vamos explorar um pouco a mitologia nórdica. E eu tô aqui hoje pra contar pra vocês a história completa de God of War, que a gente gosta de chamar carinhosamente de God of War 4, porque é uma continuação direta e tudo mais. Então se você gosta desses vídeos de história, já fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal e ativa o sininho da notificação pra você sempre receber o nosso conteúdo, e se torne um membro também por menos de R$3 pra ajudar na produção desses vídeos aqui, dá um trabalho danado, e ainda você vai ter o seu nome registrado nos créditos, todos os vídeos de história, todo mundo que apoia esse projeto tem o seu nome registrado lá, e também você tem acesso a todas essas figurinhas que você pode utilizar, tanto nos vídeos, tanto nas lives que a gente faz por aqui, beleza? E se você começou a acompanhar agora a saga do God of War, porque saiu recentemente pra PC, tem uma playlist completa contando pra vocês a história dos primeiros games até agora, fechou? Antes de começar pra valer, bora contar o que rolou entre God of War 3 e o God of War de PS4, e muita coisa rolou. Pra quem não lembra, depois de dar cabo em todos os deuses olimpianos e titãs, incluindo Zeus, e literalmente destruir todo o mundo grego, Kratos se empalou com a lâmina do Olimpo para espalhar o poder da esperança pelo mundo todo, e assim ajudando os mortais a reconstruírem tudo sozinho, impedindo a Atena de governar a partir das cinzas da mitologia grega. A Atena, ela ficou totalmente pistola e foi embora, deixando Kratos morrer ali mesmo. Mas Kratos não morreu. Logo depois dos créditos, a gente vê o mesmo cenário, só que sem o corpo dele, e no lugar do corpo tava rastros de sangue, indicando que ele se arrastou para outro lugar. O motivo disso é que Kratos de fato sobreviveu. Não ficou muito claro como, mas é a partir daí que ele descobriu que foi amaldiçoado com a imortalidade, ou seja, ele estava condenado a vagar pela terra eternamente em sofrimento. É aqui que rolam os eventos do quadrinho God of War Fallen God. Nessa história, o Kratos começou a vagar sem rumo pelo mundo e descobriu que sempre que ele dormia, as lâminas do caos voltavam para ele. Ele não usava as lâminas do caos desde que ele matou Ares, então ver elas de novo ali era perturbador, e ele chegou a decidir evitar dormir para que as lâminas não aparecessem de novo, mas não adiantou muito não, viu? Durante essa jornada toda, um tempo indeterminado passou e Kratos se afastou cada vez mais da Grécia, indo parar no Egito, onde ele inclusive passou por uma provação dada pela Atena e por Thoth, que é o deus egípcio da escrita e da sabedoria. Atena queria convencer Kratos a voltar, mas o fantasma de Esparta se recusava a obedecer aos deuses de novo. Inclusive, eu contei um pouco mais sobre essa HQ, tem um outro vídeo aqui no canal também que explica aí esses acontecimentos entre God 3 e God 4, vai ficar bem completo se você assistir depois, beleza? E assim, provavelmente depois dessa HQ rolou um encontro inusitado. O Kratos encontrou e lutou contra ninguém menos do que o Shovel Knight. Pois é, galera, acontece que o diretor do God of War, o Cory Balrog, confirmou que God of War e Shovel Knight se passam no mesmo universo e que o encontro dos dois é canônico pra saga. Esse encontro rolou no game Shovel Knight, onde o Kratos aparece nas versões de PlayStation do game como um boss secreto. Meio louco isso, né? Os dois se enfrentaram e o Shovel Knight conquistou o respeito do Kratos, que deu pra ele a pá do coveiro, daquele mesmo coveiro lá atrás do primeiro jogo, que era o Zeus disfarçado. Depois disso, cada um seguiu seu caminho aqui. Enfim, o Kratos continuou sua jornada e acabou indo parar nas terras nórdicas, onde ele conheceu uma mulher chamada de Fei. É aí que aconteceu uma coisa que o Kratos nunca pensou que aconteceria de novo. Ele se apaixonou por ela. Kratos e Fei começaram um novo romance e logo eles tiveram um filho chamado de Atreus. A partir daí, Kratos passou a viver ao lado da sua nova família em terras nórdicas. Nesse meio tempo aqui, séculos já tinham se passado desde a destruição da mitologia grega. O Kratos nesse meio tempo descobriu que ele não tinha destruído o mundo inteiro, mas sim só o mundo grego mesmo, que é a região do mundo governado pela mitologia grega. Existem outros lugares do mundo onde outras mitologias dominam, cada uma com as suas próprias regras. O Kratos agora estava no mundo nórdico, vivendo em Midgard ao lado da sua nova família. Os três viviam juntos na floresta de
Midgard, mas Kratos ainda tinha receio do seu passado. Ele passava a maior parte do seu tempo fora de casa, caçando e cortando árvores, enquanto ele tentava de tudo para aprender a controlar a sua raiva, o que foi o que desencadeou todo o caos que ele viveu no mundo grego que a gente já conhece. Mas isso acabou fazendo ele se afastar do seu filho Atreus, que ficou mais próximo da Fei, que ensinou tudo o que ele sabe. E apesar da Fei saber de tudo sobre o passado do Kratos, o antigo fantasma de Esparta decidiu não contar nada ao seu filho, para preservar ele desse fardo. Inclusive, ele passou a guardar as lâminas do caos num compartimento embaixo da casa dele, já que não adiantava nada jogar elas fora, porque elas sempre voltavam pro mesmo lugar. Então, para substituir as lâminas, Fei dá a Kratos um machado chamado de Leviatã, que tem propriedade de gelo e poder de voltar para as mãos do Kratos como se fosse um bumerangue. A partir daí, Kratos passou a usar esse machado como a sua arma principal. Durante esse período aqui, galera, também rolaram os eventos de um jogo bem desconhecido chamado de God of War: A Call from the Wilds, que é um jogo de textos lançado pro Facebook que conta uma pequena aventura do Atreus nas florestas, onde ele começa a ouvir as vozes dos animais na sua cabeça e acaba sendo atacado por algumas criaturas perigosas, mas é salvo pelo Kratos. Assim seguiu a vida de Kratos e a sua nova família. Mas tudo acaba indo pros ares em um determinado dia, já que a Fei acaba adoecendo e morrendo. Fei era basicamente o elo que ligava essa família, e agora Kratos e Atreus vão ter que aprender a conviver um com o outro, coisa que nunca tinha acontecido antes. Como um último pedido, a Fei pede pro Kratos e pro Atreus jogarem as suas cinzas no pico da montanha mais alta de todos os 9 reinos nórdicos, e eles prometem que vão fazer isso então. E é aí que a gente começa finalmente os eventos de God of War. Depois da morte da Fei, Kratos e Atreus cortam árvores para fazer uma fogueira e cremar o corpo dela, mas a pedido da própria Fei, Kratos só corta árvores que tinham a marca da mão dela. Logo depois de cremarem o corpo da Fei, Kratos leva o Atreus para caçar, para ele mostrar pro pai o que aprendeu com a mãe, para assim o Kratos ver se o filho tava pronto ali para seguir essa jornada que tava para começar. Depois de alguns tropeços, o Atreus consegue capturar um cervo e o Kratos ensina o filho a sacrificar o animal, coisa que era meio punk pro menino que nunca tinha matado um ser vivo antes. Não. Termine o que começou. Não dá. É nessa hora que a gente vê o quão difícil é pros dois trocarem carinhos, principalmente por parte do Kratos, que meio que endureceu os seus sentimentos depois de tudo que ele passou no passado, né? Mas esse momento aqui é interrompido por um troll que ataca os dois. A dupla é forçada a enfrentar o bichão e conseguem derrotar ele, mas o Atreus meio que se descontrola atacando o troll mesmo depois de morto. E isso faz o Kratos julgar que o Atreus não estava pronto para essa jornada. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Eles voltam pra casa, começam a discutir um pouco, já que o Atreus não aceitava essa decisão do pai. Mas a discussão é interrompida pela chegada de um cara estranho, que diz saber quem são eles. Kratos então tenta espantar o maluco, mas ele fica provocando e dando socos no protagonista, até que Kratos revida e derruba o cara. Mas pra surpresa de geral, o estranho contra-ataca com um soco tão forte quanto o de Kratos, começando uma luta surreal entre os dois. Saia da minha casa! Kratos então lutava com tudo, mas o estranho não sentia nada e ainda lamentava o Kratos não conseguir fazer ele sentir alguma coisa, não sentia dor. No final das contas, depois de muita troca de golpes insanas, Kratos quebra o pescoço do cara e aparentemente ele acaba morrendo. Por causa da maldição da imortalidade, o Kratos também rapidinho se recupera das feridas da luta e muda de ideia e decide começar logo essa jornada, já que ali já não era mais seguro para ele e pro seu filho. Depois de andar um pouco, a dupla descobre que tinha um círculo de proteção quebrado na área onde eles viviam. Kratos observa e percebe que o local onde o círculo se quebrou é justamente onde ele derrubou as árvores marcadas pela Fei. Ou seja, a Fei propositalmente queria desfazer a proteção e provavelmente foi por isso que o estranho tinha encontrado eles tão rapidamente. E fica esse mistério no ar do porquê a Fei querer quebrar essa proteção depois que ela morreu. Mas eles então acabam decidindo ir em frente. Durante esse início da jornada, Kratos e Atreus vão aprendendo a trabalhar juntos. Mais pra frente, eles conhecem um
anão azul chamado de Brock, que diz ser aquele que forjou o martelo Mjolnir, junto do seu irmão chamado de Sindri. O Mjolnir, pra quem não tá ligado, é a arma principal do Thor, o deus nórdico do trovão. Brock fica surpreso ao ver o machado Leviatã com Kratos e revela que o machado também foi forjado por ele e o Sindri, e tinha sido dado de presente por eles pra Fei. Kratos e Atreus então revelam o que aconteceu com a Fei e Brock se oferece pra melhorar o seu machado, como se fosse uma parceria, tá ligado? A partir daqui, Kratos e Atreus vira e mexe voltariam pro Brock pra conseguir uns aprimoramentos tanto no machado como nas suas vestimentas também e outros itens pra te ajudar na sua jornada. Mais adiante, a dupla decide caçar um javali, até pra testar de novo as habilidades do Atreus. Eles conseguem ferir o animal, mas acabam encontrando uma mulher que diz que o javali era o seu amigo e exigiu que eles ajudassem a salvar a vida dele. Eles acabam ajudando e descobrem que aquela mulher era a bruxa da floresta. No meio do processo para salvar a vida do javali, a bruxa conversa com Kratos longe do Atreus, revelando saber que ele era um deus grego e advertindo o protagonista a contar logo a verdade pro seu filho, para não enrolar não, dizendo que quanto mais demorar para revelar a verdade, maiores serão as consequências. Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Como agradecimento por ter ajudado a salvar o javali, a bruxa põe no Kratos e no Atreus uma runa de proteção para ajudar eles na jornada. Eles conseguem com a bruxa um barco e navegam até uma área com algumas estátuas de deuses nórdicos na água. Em uma dessas estátuas, Atreus lê uma mensagem que diz para eles jogarem suas armas na água. Kratos então joga o machado na água, mas ele não volta como de costume. Ao invés disso, sai do fundo da água um gigantesco animal. Era a serpente do mundo, a Jormungandr, que estava adormecida no fundo daquela região. A serpente do mundo se aproxima deles, devolve o machado e fala em uma língua que nem o Atreus entende e depois vai embora. Sim! A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Com o despertar da serpente, o nível da água abaixa, revelando o resto das estátuas e um templo que antes estava submerso, chamado de Templo de Tyr. Kratos e Atreus vão pra lá e acabam reencontrando novamente Brock, que dá acesso aos galhos da árvore Yggdrasil, que na mitologia nórdica é basicamente o elo entre todos os 9 reinos. Com isso, Kratos e Atreus podem se transportar para várias regiões já visitadas, e é por isso que o Brock consegue transitar rapidamente entre vários lugares também. A única coisa que o Brock avisa é para eles nunca se jogarem da beira de um galho de Yggdrasil enquanto estiverem lá. Kratos e Atreus vão para onde fica a montanha mais alta e lá eles conhecem o Sindri, outro anão ferreiro, irmão do Brock que a gente comentou com vocês. Sindri e Brock trabalhavam juntos, mas estavam brigados. Brock era um anão que não se importava em sujar as mãos, e inclusive o motivo dele ser azul é por causa da sua exposição constante às químicas de suas forjas. Já o Sindri é mais fresquinho e não suporta a ideia de sujar as mãos, tanto é que ele usa luvas para trabalhar. Essas diferenças ficaram meio insuportáveis pros dois e eles decidiram se separar então. Sindri ficou arrasado ao saber da morte de Fei e decidiu também melhorar o machado do Kratos e se ofereceu para ajudar eles para o que precisasse. Mais adiante, a dupla se depara com uma espécie de barreira escura que bloqueava a passagem deles. A bruxa aparece ali então e revela que para eles conseguirem passar por essa proteção, eles têm que conseguir a magia da luz. Para isso, eles vão para uma área de transporte que fica dentro do templo, onde eles vão viajar para os outros reinos nórdicos. A bruxa dá pro Kratos um tipo de chave chamada de Bifrost que dá a ele o acesso para os outros reinos nórdicos. Eles usam então a Bifrost para abrir a passagem para o reino de Alfheim, que é o reino dos elfos, que é onde os heróis vão poder banhar a Bifrost com o poder da luz, que vai recarregar a chave para eles poderem usar tanto para ir para outros reinos como para passar pelaquela barreira das sombras. Mas misteriosamente, quando eles chegam em Alfheim, uma magia muito forte puxa a bruxa de volta para Midgard, deixando a dupla meio bolada. Nesse novo reino, os dois acabam se envolvendo no meio de uma guerra entre os elfos negros e os elfos de luz, que já parecia durar por bastante tempo e parecia que os elfos negros estavam ganhando essa guerra. Enquanto eles se aventuravam por lá, Atreus começa a ouvir vozes e sofre com isso. Basicamente são habilidades divinas do Atreus se manifestando. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada.
Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia maligno. Os dois chegam num grande templo e depois de passar por alguns obstáculos, eles chegam na luz de Alfheim. Kratos então deixa o machado com Atreus para ele poder se defender e entra na luz com a Bifrost nas mãos. Lá dentro, ele começa a ter algumas ilusões com a Faye, como se tivesse conseguindo reencontrar ela depois da sua morte. Quando ele estava prestes a chegar perto da esposa, Atreus o puxa de volta totalmente nervoso com o Kratos. Sim. Espere! Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei! Você tava preso ali! Eu esperei e você não saía! Então eu puxei você! Garoto, foi só por um... momento. Mas acontece que enquanto pro Kratos a experiência só durou alguns minutos, pro Atreus foram 2 dias inteiros. E nesse meio tempo, ele foi atacado por vários elfos negros e conseguiu matar todos eles com a ajuda do machado Leviatã. Mas Atreus estava furioso, pensando que o Kratos fez aquilo de propósito e tinha abandonado ele. Kratos fica surpreso pelos feitos do filho e não tenta se explicar. O contato de Kratos com a luz energizou sim a Bifrost, então eles agora podem voltar para Midgard e continuar a sua jornada. No caminho, eles enfrentam e derrotam também o rei dos elfos negros, dando um fim na guerra que estava rolando em Alfheim, salvando os elfos da luz e devolvendo a proteção daquele reino a eles também. Eles voltam então para Midgard e conseguem usar a luz de Alfheim para dissipar a barreira escura. No caminho para o topo da montanha, eles enfrentam um grande dragão que inclusive começou a atacar o Sindri algum tempo depois. Eles derrotam esse dragão também e Sindri dá pro Atreus algumas flechas feitas de um material diferente chamado de visco. O Kratos chega a usar um pedaço dessas flechas para consertar uma alça da roupa do Atreus que arrebentou nessa luta contra o dragão também. Guarda essa informação aí que ela é importantíssima, tá bom? Eles finalmente chegam no topo da montanha, onde eles avistam 3 pessoas conversando com alguém amarrado a uma árvore. Uma dessas pessoas era o mesmo estranho que enfrentou o Kratos antes, que ainda estava vivo, e descobrimos que o nome dele é Baldur, o deus nórdico da justiça e é irmão do Thor. Os outros dois eram Magni e Mod, os filhos do Thor. Já o cara amarrado na árvore era o Mimir, o homem considerado mais sábio de todos os 9 reinos. O trio queria saber onde estava Kratos e Atreus, mas Mimir não fala e eles vão embora. Ah, e por falar neles, um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah, Quem é você? eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos 9 reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. E sei a resposta para cada pergunta. Logo depois a dupla vai até o Mimir, que revela que aquela montanha não é a mais alta dos 9 reinos. A montanha mais alta ficava no reino de Jotunheim, o lar dos gigantes de gelo, mas o caminho para ele usando a Bifrost estava bloqueado. Mimir diz que pode ajudar eles a chegar lá por outro jeito, só que para isso eles vão precisar arrancar a cabeça dele para ele poder acompanhá-los. Acontece que a árvore onde ele tá preso é indestrutível, e nem mesmo o martelo do Thor consegue derrubar ela. Mimir já foi conselheiro de Odin, o rei dos deuses do reino de Asgard. Mas em determinado momento, galera, Odin ficou paranoico e começou a achar que Mimir ia trair ele a qualquer custo. Sendo assim, Mimir teve os seus olhos arrancados e foi condenado a ficar preso naquela árvore por toda a eternidade, sendo torturado diariamente pelo próprio Odin. Como não tinha jeito dele sair dali, a única alternativa era cortar a cabeça dele fora e reviver ele com magia. Sendo assim, Kratos arranca a cabeça do Mimir e eles o levam até a bruxa. Logo que chegam na casa dela, a bruxa fica furiosa ao ver as flechas de visco que estavam com o Atreus e rapidamente pega elas e a destrói, e fala pro Atreus nunca mais usar elas, se achar mais é pra destruir. As flechas. Passe pra mim. Agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão.
Depois dessa atitude estranha, eles contam o que aconteceu com Mimir e ela os ajuda a reviver a cabeça dele. Pra surpresa da dupla, Mimir sabia quem aquela bruxa era. E é revelado que ela é a Freya, antiga líder dos deuses Vanir e a antiga esposa do próprio Odin. Acontece que na mitologia nórdica, galera, existem dois tipos de deuses, os Vanir e os Aesir. O Odin liderava os Aesir, enquanto Freya liderava os Vanir. As duas raças meio que não se bicavam, tá ligado? Eles não davam certo. E o casamento entre Odin e Freya foi uma forma de trazer harmonia e paz entre eles. Freya também virou a líder das Valquírias, que eram as guerreiras que levavam os considerados dignos pro Valhalla depois da morte. Valhalla, pra quem não sabe, seria basicamente o paraíso nórdico. Mas depois, o Odin virou um escrotão paranoico e começou a tomar algumas ações cruéis. E por causa disso, a Freya acabou deixando ele. Como consequência, Odin tirou a Freya do comando das Valquírias e a baniu pra Midgard, colocando uma maldição nela que a impede de sair daquele reino. E é por isso que ela foi puxada de volta pra Midgard quando eles foram pra Alfheim. Ah, e também vale lembrar que ela é mãe do Baldur, né? Kratos não ficou nem um pouco feliz ao saber que a bruxa era uma deusa e tinha escondido isso dele, que ela sabia do passado do Kratos, mas Kratos não conhecia a Freya, né, direito. E por causa disso, ele decidiu meter o pé dali com Atreus e Mimir, alegando que ela não era confiável. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora. Mimir fala que eles precisam falar com a serpente do mundo para poder ter informações sobre como chegar em Jotunheim. Com a ajuda dele, eles chamam a serpente do mundo e antes de falar com a galera, faz questão de engolir a estátua do Thor que estava ali perto, já que a serpente era a inimiga mortal do deus do trovão. Mimir consegue falar com ela, já que ele entende a língua antiga que a serpente fala, e ela revela que eles vão precisar pegar um cinzel para ter acesso às runas mágicas que eles precisam aprender para abrir o portal de Jotunheim, e empurra o templo onde eles estavam para colocar o trio na direção certa. Com isso, Mimir leva eles para onde estava o corpo morto de um gigante chamado de Tamur, que foi morto pelo Thor eras atrás. Depois de muitos obstáculos, eles chegam aonde estava o cinzel do Tamur e eles acabam também sendo encontrados por Magni e Mod. Uma luta intensa começa com o Mod constantemente provocando Atreus, falando mal da sua mãe e tal. No final, Kratos consegue matar Magni e o Mod acaba fugindo. Depois disso, Kratos pega um pedaço do cinzel de Tamur e eles voltam pro templo de Tyr. E agora que a gente pode voltar pra nossa jornada principal, quando eles chegam no templo de Tyr e tava pra abrir uma câmara secreta, eles são atacados por Mod. Atreus fica furioso com isso e desperta pela primeira vez a fúria espartana, mas não aguenta o tranco e desmaia. Você vai ser o meu novo irmão, depois que eu matar o seu pai! Ups, eu acho que quebrou. Kratos também usa esse poder e consegue dar um supapo no Mod, que fica cheio de medo e foge novamente. Com Atreus desmaiado, Kratos não tem escolha senão engolir o orgulho e pedir ajuda mais uma vez para a bruxa Freya. O menino está bom! Freya! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Ele vai pra casa dela e Freya revela que pra curar Atreus, Kratos vai precisar pegar o coração do guardião da Ponte dos Condenados no reino de Helheim, que seria tipo o inferno da mitologia nórdica. Mais uma vez, né, Kratos, todo lugar que vai ele tem que ir pro inferno, é impressionante. Mas ela fala que o lugar é extremamente frio e que o machado Leviatã não vai funcionar lá. Sendo assim, galera, pra ele poder ir lá, Kratos não tem escolha a não ser desenterrar o seu passado. Ele volta pra casa e no caminho começa a ter visões de Atena. E ao voltar, ele pega as lâminas do caos, aquelas lâminas que a gente adorava usar nos jogos antigos e que aqui até fez uma certa falta também, né? Que a gente só fica ali com o machado Leviatã e a gente fica tipo, pô, mano, eu queria muito aqui as lâminas do caos pra relembrar os velhos tempos, né? E é nesse momento que a gente volta e pega essas lâminas que a gente gosta pra caramba, apesar que faz parte da história sombria do Kratos. Mas é da hora, né? E quando ele pega as lâminas do caos, a Atena volta a aparecer diante de Kratos, tentando convencer ele de que ele nunca vai mudar. Kratos ignora a Atena e com as lâminas do caos em mãos, de novo, ele vai pra Helheim. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro.
Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Lá, Kratos mata o guardião e pega o coração dele. Logo depois, ele tem uma imagem assustadora. O rosto de ninguém menos do que Zeus aparecem nas nuvens trovejantes de Helheim, chamando pelo Kratos. Nesse processo, ele acaba revelando a Mimir que Zeus é o seu pai e pergunta o que tem naquele lugar. E Mimir responde só que ele nunca deve pisar ali e que aquele não era o verdadeiro Zeus, só uma ilusão feita por magia daquele reino pra torturar o Kratos. Depois disso, Kratos e Mimir voltam pra Midgard e pra casa da Freya, que consegue curar o Atreus pelo menos temporariamente. Retomando então a jornada, Kratos decide finalmente revelar pro filho que eles são deuses, mas a reação do garoto é a mais deslumbrada do que o Kratos esperava, e ele começa a imaginar o que ele pode fazer sendo um deus então. O cara fica meio arrogante ali se achando, né? Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. De volta pro templo de Tyr, eles abrem o caminho pra câmara secreta do Tyr. Pra quem não tá ligado, Tyr é o deus nórdico da guerra, mas ao contrário do Kratos ou do Ares, Tyr não lutava pela guerra, mas sim pelo fim delas. Ele era amado por todos os seres vivos do 9 reinos, e isso deixou Odin bolado a ponto de decidir prender Tyr por achar que ele estava conspirando com os gigantes de gelo contra ele. O Odin é maluco das ideias, tá ligado? Já deu pra perceber isso, né? Por ser amigo dos gigantes de gelo, Tyr é um dos poucos que tem acesso a Jotunheim, mesmo depois dos gigantes terem bloqueado a passagem pra lá. Curiosamente, dentro do templo, eles encontram um salão cheio de artefatos de terras distantes, incluindo artefatos da Grécia. Entre esses artefatos, Kratos encontra um vaso com uma pintura dele próprio e fica perturbado, e não deixa o Atreus ver aquilo lá pra não descobrir muito bem o que foi o passado dele. Por mais que eles saibam que eles são deuses e tal, é melhor ele não saber muito bem o que o Kratos fazia, né? Mas enfim, eles conseguem pegar a runa negra usando o cinzel e ela se manifesta no corpo do Atreus. Com isso, eles voltam para a montanha mais alta de Midgard, onde Atreus começa a ter atitudes bem arrogantes. Eu entendo muito bem sobre questões de família. Vou adivinhar. Seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo. Isso é verdade. E daí? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Entendi. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Apesar de Kratos tentar ensinar as coisas certas pro filho, Atreus começa a se achar muito pelo fato de ser um deus e começa a menosprezar todo mundo, tá ligado? No caminho pro topo, eles reencontram o Mod e estavam todos zoados, já que o Thor o espancou por culpar ele pela morte de Magni. Atreus, contra as vontades de Kratos, esfaqueia o Mod e cruelmente joga ele do penhasco abaixo. Isso deixa Kratos completamente pistola. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Chegando agora no topo da montanha, eles usam as runas pra finalmente abrir o portal de Jotunheim. Mas antes que eles pudessem entrar, Baldur aparece e os ataca. Numa luta que acaba resultando na destruição do portal, Atreus, ainda se achando tal por ser um deus, tenta peitar o Baldur sozinho e até imobiliza o Kratos com uma flecha elétrica pra tentar impedi-lo. Mas Baldur é mais forte e o captura o garoto pra levar ele pra Asgard. Kratos vai atrás dele e consegue impedir que isso aconteça. E ao invés de Asgard, eles acabam voltando lá pra Helheim. Kratos, por causa disso tudo que aconteceu, dá uma dura em Atreus pra ele aprender a ser mais humilde, e eles começam a procurar uma saída dali. Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo.
No caminho, Atreus vê uma ilusão mostrando a cena dele mesmo matando o Mod e ele entende o quão escroto ele estava sendo. Eles também avistam Baldur tendo uma ilusão, mostrando que ele tem essa imortalidade por causa de uma maldição da Freya. Não queria que seu filho morresse, então ela jogou uma magia nele e protegia dele de qualquer ferimento. Mas como consequência dessa magia, Baldur perdeu qualquer tipo de sensação física, como tato, paladar e até o prazer. Isso deixou completamente louco e furioso e ele odeia a sua mãe por ter feito aquilo com ele. No caminho para a saída, eles têm uma outra ilusão. Dessa vez, do Kratos no momento em que ele matou Zeus no God of War 3. Mas enfim, eles chegam então no templo de Tyr em Helheim e descobrem gravuras que revelam que Tyr não só explorou os 9 reinos nórdicos, mas sim o mundo inteiro, galera. Esse ponto aqui é muito interessante, porque, ou seja, Tyr tem conhecimento de todas as outras mitologias existentes. E aqui confirma que, mano, se quiserem podem fazer Kratos aí na mitologia, sei lá, egípcia, depois na mitologia japonesa, misturando vários deuses diferentes, tá ligado? E incluindo, Tyr também tinha conhecimento da mitologia grega. E é por isso que ele tinha todos aqueles artefatos que tinha a imagem de Kratos lá atrás. Graças a essas gravuras, eles encontram um caminho para outra câmara do Tyr, que pode os ajudar a conseguir algo e levar-o para Jotunheim. Eles voltam para Midgard e pedem para Brock forjar uma chave para eles. Nesse momento, Brock e Sindri se reconciliam depois de anos, e juntos eles forjam a chave pro trio. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. Quê? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Bom, por que não? Toda essa experiência ajudou Atreus a recuperar a sua humildade e com isso eles conseguem encontrar a outra câmara secreta do Tyr e lá eles encontram a Pedra da Unidade, um artefato que protege quem cair no vazio entre os reinos. E é graças a essa pedra que Tyr conseguia transitar entre os reinos e até entre as mitologias sem nenhum problema. Com isso, Kratos tem uma ideia aqui. Eles vão para a passagem da Yggdrasil e fazem justamente o que o Brock falou para não fazerem, que era pular dos galhos. Bom, se esse é o fim, rapazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! E graças à Pedra da Unidade, o trio, né, o Kratos, Atreus e Mimir, é protegido da morte e acabam caindo justamente no galho da Yggdrasil, que leva para Jotunheim, que havia sido escondido por Tyr no vazio entre os reinos. Com isso, eles conseguem realinhar Jotunheim ao templo de Tyr em Midgard, mas mesmo assim não conseguem acessar o reino. Isso porque os olhos de cristais seriam necessários para poder gerar a energia necessária para acessar Jotunheim através do templo. Assim como o Tyr, Mimir tinha esses olhos, que foram dados de presente a ele pelos gigantes, mas um dos olhos foram arrancados pelo Odin, então eles precisam agora achar o segundo olho. Eles perguntam pro Brock e o Sindri o que eles sabiam. Eles revelam que Odin construiu uma estrutura para guardar os olhos de cristal e essa estrutura era justamente a estátua de Thor que a serpente do mundo engoliu, ou seja, ferrou de vez. Eles vão lá para falar com a serpente que deixa eles entrarem em seu corpo para procurar o olho. Eles acham o olho, mas no caminho para fora algo ataca a serpente e cospe o trio e acaba desmaiando. Baldur e Freya aparecem ali. Baldur queria matar a sua mãe enquanto Kratos tenta protegê-la, mesmo a Freya não querendo ser protegida. No meio dessa briga, Atreus é atingido por Baldur enquanto tentava proteger Kratos, mas o Baldur acabou acertando aquele pedaço de visco que estava na roupa do Atreus. Lembra que quando Kratos usou o pedaço de flecha de visco para consertar a roupa do Atreus lá atrás? Pois é, foi isso que o Baldur acertou. Acontece que o visco era a única coisa capaz de quebrar a maldição do Baldur, e foi por isso que a Freya ficou tão desesperada quando viu as flechas antes. E ao tocar o visco, o feitiço é quebrado e Baldur voltou a sentir tudo, mas isso também significava que ele poderia ser morto, e isso deixa a Freya totalmente desesperada. Agora uma batalha insana acontece. Baldur continuava a lutar contra Kratos e Atreus, enquanto a Freya usava sua magia para reanimar o corpo do gigante Tamur para tentar impedir a briga de continuar. Em contrapartida, Baldur ainda queria matar a Freya por ter jogado a maldição nele, e os heróis querem protegê-la. Quando Freya usa o Tamur para tentar impedir eles de matar o Baldur, Atreus consegue falar a língua antiga para chamar a serpente do mundo e ela aparece para cair na porrada com o gigante. Olha! Tive uma ideia! Ludeio! Garoto!
Muito bem, garoto. Com isso, a luta acaba e Kratos poupa a vida de Baldur em respeito a Freya. Mas Baldur logo depois tenta matar a Freya e ela, de bom grado, ia se deixar ser morta. Mas pra Kratos isso era inaceitável. Ele não aguenta mais ver esse ciclo de filhos matando os pais entre os deuses. Isso já aconteceu com ele e com seus deuses gregos e ele não quer que isso continue acontecendo aqui na mitologia nórdica também. Sendo assim, mesmo contra as vontades de Freya, Kratos mata Baldur. Freya fica extremamente furiosa e amaldiçoa Kratos com todas as suas forças, o chamando de monstro, falando que ele nunca vai mudar e ainda julgando por esconder as coisas de Atreus. Como resposta, Kratos finalmente revela tudo o que não tinha revelado pro filho, de que ele veio de Esparta, de que ele fez um trato com Ares pra servi-lo em troca de poder, de que ele já matou muitas pessoas, incluindo pessoas inocentes, e que ele também matou seu próprio pai. Mas ele também fala que Atreus deve usar esse conhecimento pra ser melhor e não repetir os mesmos erros que ele. Depois disso, Freya pega o corpo de Baldur e vai embora. Agora, declaradamente, é uma inimiga dos heróis. Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Depois disso, eles usam os olhos de Mimir pra finalmente abrir as passagens pra Jotunheim. Mimir fica pra trás com Brok e Sindri, enquanto Kratos e Atreus escalam a montanha. No caminho, Kratos tira as ataduras que escondiam as marcas, das correntes das lâminas do caos em seus braços, indicando que ele finalmente se perdoou pelos pecados do passado. Mais adiante, a dupla chega num templo e ao tocar na parede, Atreus sem querer acaba revelando algumas imagens misteriosas. Essas imagens mostravam Fei com os gigantes, além de momentos que Kratos e Atreus tinham acabado de viver, como a morte da Fei, eles conhecendo a serpente, a luta contra o dragão e também a luta contra Baldur, que tinha acabado de rolar. De alguma forma, os gigantes de gelo previram o futuro e gravaram ali a história não só do Kratos, mas de Atreus também. E é aí que ele descobre que a Fei era na verdade uma giganta, o que o torna Atreus metade deus, metade gigante de gelo. Quando Baldur apareceu na casa deles, ele não estava atrás do Kratos ou do Atreus, mas sim da Fei, sem saber que ela já tinha morrido. Por algum motivo ainda misterioso, a Fei previu tudo o que iria acontecer na jornada de Kratos e Atreus, mas eles ainda não sabem o significado disso tudo. Tudo o que eles podem fazer é confiar e seguir em frente. E antes de continuar, Kratos vê uma última imagem bem perturbadora aqui, galera, mostrando ele caído nos braços de Atreus, dando a entender que Kratos vai morrer futuramente. E depois dessas revelações, a dupla finalmente chega no topo da montanha e juntos eles cumprem a promessa e jogam as cinzas da Fei no alto da montanha mais alta de todos os 9 reinos. No processo, eles avistam o horizonte que estava repleto de cadáveres dos gigantes de gelo, indicando que Jotunheim agora era praticamente um grande cemitério. Antes de saírem dali, Atreus indaga uma última coisa. Seu nome gravado nas paredes era outro. Os gigantes o chamavam de Loki. Kratos revela que esse era o nome que Fei queria dar pro Atreus antes dele nascer. Provavelmente foi assim que ela o chamou quando falou com outros gigantes. Pra quem não tá ligado, Loki é o deus nórdico da trapaça, e essa revelação mostra que Atreus é a versão do Loki no universo de God of War, assim como a Fei é a versão desse universo da Laufey, a mãe do Loki na mitologia nórdica original. Ou seja, Loki aqui é pai da serpente do mundo. Olha que bugado, velho. Nossa senhora, eu já não tô entendendo nada aqui, tá? Mas assim, Kratos decidiu dar o nome pra ilha de Atreus ao invés de Loki pra homenagear um grande guerreiro espartano. Ainda sem todas as respostas, eles voltam pra Midgard, onde conversam com Brok e Sindri, que comentam que o Fimbulwinter havia chegado. Pra quem não sabe, o Fimbulwinter nada mais é do que os invernos que servem de prelúdio pro Ragnarok, que é basicamente o apocalipse nórdico. O que o Kratos e Atreus não sabiam é que o indício do início do Ragnarok é provocado justamente pela morte de Baldur. Ao matar o Baldur, Kratos acabou adiantando o Ragnarok, que só deveria acontecer séculos à frente. Ao que tudo indica, Fei lapidou o caminho da dupla, prevendo que isso iria resultar no adiantamento de Ragnarok. Com mais dúvidas do que respostas, Kratos e Atreus agora, e Mimir também, voltam pra casa, e anos depois, trovões acordam Kratos e Atreus, que rapidamente pegam suas armas e saem pra enfrentar um novo inimigo. E ao saírem, um homem tá lá na frente deles, encapuzado e emanando raios. Kratos pergunta quem ele é e o homem exibe o seu martelo, o Mjolnir. Aquele era nada mais, nada menos do que o Thor, o deus do trovão.
com esse prelúdio sensacional, a gente chega nesse final épico de God of War de PS4 e PC. E logo menos a gente vai ter o lançamento também de God of War Ragnarok, que pode ter certeza que a gente vai fazer muito conteúdo dele aqui. Vamos contar a história, vamos fazer live também, você não pode perder. Então já se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as histórias. Tem muitos vídeos de história contando várias outras sagas que vocês vão curtir. E esse vídeo só foi possível graças a essa galera aqui, ó, que se tornou um membro aqui no YouTube e ajuda a gente financeiramente, porque esses vídeos dão um trabalho danado, tanto de edição e de roteiro pra produzir. É caro, meus amigos. Então ajuda a gente aí e tenha seu nome registrado pra sempre no nosso canal, belezinha? Eu vou deixar pra vocês aqui também outros vídeos. Aqui tem outras histórias que vocês vão curtir. Na descrição tem a playlist completa aqui com todos os vídeos de God of War que a gente fez, contando a história. E logo mais eu vou fazer também a história do Ghost of Sparta, Chains of Olympus e também do God of War Ascensions, né? Pra gente concluir essa história aqui, beleza? Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.